Olá, vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos abordar um pouquinho uma nova área, a parte de diagnóstico laboratorial da deficiência intelectual. Então, dentro da parte de habilidades laboratoriais, existem várias áreas diagnósticas e a gente vai abordar uma outra, não menos importante, que é a parte de DI. Os objetivos da nossa aula, igual a gente sempre faz, é caracterizar a deficiência intelectual e identificar as principais etiologias associadas e conhecer ou verificar os principais exames laboratoriais envolvidos no diagnóstico etiológico. Inicialmente, a DI é caracterizada como um funcionamento intelectual abaixo da média, com outras limitações em duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, autocuidado, segurança, habilidades sociais, funcionalidade acadêmica, lazer, trabalho, tendo que se manifestar ainda na infância antes, tipicamente antes dos 18 anos de idade. Quando a gente fala da deficiência intelectual, existem vários paradigmas que caracterizariam essa deficiência como sendo uma demência mental, uma incompetência. Então a gente tem que tomar cuidado que a deficiência não é uma condição essencialmente patológica, está mais associada a uma condição clínica e não uma doença em si. Outros paradigmas colocando que teria uma associação com mortalidade precoce. Só a DI isoladamente não pode ser associado com uma redução de expectativa de vida, nem com agressividade, docilidade, nem com necessidade de tomar remédio controlado. Então, tem vários quesitos, vários critérios que são colocados na literatura que a gente tem que tomar um cuidado para saber fazer a diferenciação. O que é a ADI isolada ou a ADI como uma comorbidade de outra condição clínica. Outra coisa também, visto que muitas condições têm um fator genético envolvido, existe uma grande preocupação do risco de recorrência. Se já teve um filho com deficiência intelectual, será que o próximo poderá ter novamente essa DI? E isso geraria uma culpabilidade dos pais. Obviamente, nesse padrão a gente sabe que não existe culpa, ninguém é culpado de nenhuma condição para a prole, com raras exceções, né, igual que a gente fala de síndrome do álcool fetal, que a gente sabe que a mamãe teve um abuso de drogas lícitas e pode cursar com ADI, mas de uma forma geral, principalmente nas condições genéticas, não se poderia caracterizar de fato como tendo uma causalidade no sentido de culpa de um dos pais. Bom, quanto ao diagnóstico da DI, ele é essencialmente clínico. Então, toda vez que a gente fala de deficiência intelectual, não existe um exame de laboratório para falar que ele tem deficiência intelectual. O exame ele é clínico, tá? O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Mas além do diagnóstico clínico, é importante a gente conseguir fazer o rastreio etiológico, fazer o diagnóstico etiológico para a condição, até mesmo para compreender se dependeu de um fator ambiental, se tem um fator genético envolvido, se depende dos dois, para poder fazer uma inferência de risco de recorrência. Nesse sentido, quando a gente faz um diagnóstico clínico de deficiência intelectual, tem alguns quesitos que são importantes, que é a questão da idade de manifestação e da variabilidade clínica. É muito complicado a gente conseguir diagnosticar uma criança com 1 mês, 2 meses, 6 meses de idade como tendo deficiência intelectual, porque a gente não tem critérios ainda para poder verificar se de fato cursa com DI. Uma outra problemática é a variabilidade clínica muito significativa, porque a DI ela pode cursar com problemas de verbalizar ou não verbalizar, pode ter comportamentos estereotipados ou não, então não tem uma regra geral somente para a DI. E quando a gente olha um paciente, não tem como olhar e falar assim, ele tem cara de ter uma deficiência intelectual. Deficiência intelectual tem rosto, tem um fenótipo, tem uma alteração facial típica para a DI? Não tem. Então, obviamente, nessas caracterizações, não existe um diagnóstico muito simples. Tá? Então tem que ter uma série de testes, geralmente para verificar quociente de inteligência, habilidade social e tudo mais, para saber se ele cursa realmente com essa condição clínica. Por outro lado, uma vez já afirmado o diagnóstico clínico de deficiência intelectual, de algum tipo de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, é importante sempre verificar a etiologia, e aí que vão vir a parte de exames laboratoriais para verificar a causalidade, que pode ser tanto ambiental como genética. Nos aspectos ambientais, nós sabemos que existem vários compostos no meio ambiente que podem levar
alterações no processo de formação cerebral que vão cursar com deficiência intelectual, algum tipo de deficiência de uma forma geral. Igual a talidomida, que dá um problema neurológico, mas também um problema de formação de braços e pernas, que é a focomielia. Ácido valproico, a síndrome do álcool fetal, o uso, né, o consumo excessivo de cigarros durante a gestação, que vai gerar uma condição talvez de hipóxia fetal, fora o tanto de toxinas. A falta de ácido fólico, assim como um excesso muito significativo de ácido fólico, tem relato com deficiência intelectual e outras alterações, como a falta com os defeitos de fechamento do tubo neural, igual a anencefalia. Vários quadros infecciosos também podem cursar com ADI, igual a citomegalovírus, sarampo, sífilis, toxoplasmose congênita. Então todos a gente já sabe que são muito comumente associados a um quadro de DI e alguns outros fatores perinatais, igual um sangramento, uma prematuridade absoluta, né, condição de hipóxia anóxica severa. Então, várias condições ambientais podem cursar com DI. Uma vez analisado, fez uma anamnese bem feita e verificou que o paciente não foi submetido a nenhum agente ambiental, e isso fica relativamente claro, mas nem sempre a segurança é absoluta, obviamente, que muitas vezes os próprios pais, a própria mãe, não sabe que um determinado composto químico poderia afetar um processo gestacional. Então, por exemplo, no início da gravidez ela estava com muita dor e ficou tomando muito anti-inflamatório, corticoide. Será que isso pode afetar? Então, às vezes a mamãe nem sabe desses fatores. Por outro lado, é importante verificar os aspectos genéticos, porque esses sim geram um risco de recorrência muito elevado. Dentro dos aspectos genéticos, a gente sabe que no processo celular, todos nós começamos com uma única célula, um ovo zigoto que tem seu material genético. E alterações nesse material genético, tanto em níveis cromossômicos como em níveis moleculares, em níveis gênicos, podem cursar com deficiência intelectual. Nesse sentido, a gente caracteriza que essas alterações podem ser cromossômicas, monogênicas ou multifatoriais, quando independem de fatores genéticos associados a fatores ambientais. Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, nessa parte de habilidades laboratoriais, a gente tem que pensar qual que seria o primeiro exame laboratorial a ser solicitado frente a um paciente que tem uma deficiência intelectual. O que vocês acham? Eu acredito que alguns de vocês responderam exame de cariótipo, que é a primeira linha de fato a ser pedida. Então, o primeiro exame a ser solicitado sempre é o exame de cariótipo, para verificar a estrutura cromossômica, através de uma análise que a gente chama de citogenética convencional. Nessa análise será possível verificar a estrutura e o número dos cromossomos, para saber se o paciente tem numericamente e estruturalmente um quadro cromossômico adequado. Então, aqui a gente vê par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, vai diminuindo até chegar par 21, par 22 e os cromossomos sexuais. Então, aparentemente, nós temos um cariótipo normal, de um homem normal. Mas muitas vezes, no processo de formação de gametas, ou até em erros pós-zigóticos, né, mitóticos pós-zigóticos, podem haver erros na segregação, na separação dos cromossomos. E esses erros que podem acontecer na separação dos cromossomos podem levar a várias condições que vão cursar com deficiência intelectual. Uns erros da divisão, igual nesse caso uma triploidia, paciente com 69 cromossomos, se torna incompatível com a vida, tá? Tipicamente associado a abortos espontâneos. Raramente nascidos vivos, mas aí tem que entubar e raramente eles vão conseguir sobreviver mais do que algumas horas, né, ou alguns dias. Por outro lado, existem outras condições, outras alterações cromossômicas que vão possibilitar o paciente sobreviver, porém com algumas limitações, algumas restrições, igual nesse caso que a gente vê, ó, par 1, par 2, par 3, par 4, e quando chega no par 21, 3 exemplares do cromossomo 21. Então, ao invés de ter 46 cromossomos, temos um paciente com 47 cromossomos do sexo feminino e tendo como cromossomo extranumerário o cromossomo 21. Hoje a gente sabe que a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, é a principal causa genética de deficiência intelectual. Ela gera um QI, uma deficiência intelectual moderada, com um QI médio, e uma incidência relativamente elevada, 1 a cada 700 nascimentos. Então a gente sabe que realmente
tem uma incidência elevada nessa condição. Além disso, a gente sabe que o quadro de síndrome de Down, ele tem outras alterações clínicas que vão ajudar no diagnóstico, igual uma hipotonia muscular, uma frouxidão ligamentar. Antes de nascer, é possível, por translucência nucal, verificar que a nuca está aumentada, que tem a ocorrência de um edema nucal, visto que esse bebezinho ele tem um pescoço curto e grosso, né, isso é bem evidente. E além de outras condições faciais, orelhas de baixa implantação, língua protrusa, olho oblíqua, a linha simiesca também, que é bem característica, é presente de uma única linha de flexão palmar. Então, o nascimento de Down é muito característico. Então, às vezes, somente pelos aspectos clínicos dá para ver que existe uma condição genética que leva à deficiência intelectual. Mas lembrando que é muito importante fazer um exame de confirmação por diagnóstico laboratorial, que é o exame de cariótipo. Quando a gente avalia as condições cromossômicas que cursam com a deficiência intelectual, nós sabemos que a mais importante é a trissomia do 21, mas outras condições também podem levar a DI, igual a trissomia do 18, a síndrome de Edwards, trissomia do 13, síndrome de Patot, deleção do braço longo do cromossomo 15, alteração no braço longo do cromossomo 22. Então tem várias alterações numéricas e estruturais, em termos cromossômicos, que vão cursar com a deficiência intelectual. No entanto, se a gente pegar todas as alterações cromossômicas presentes na DI, vão representar em torno de somente de 10% das etiologias. Se somente 10% da etiologia, a gente tem 90% que não vai ser diagnosticado por exame de cariótipo. Então vai precisar procurar um outro tipo de exame para poder identificar a causa da deficiência intelectual. E aí é importante exame de DNA para verificar genes específicos. Nesses exames de DNA, para verificar genes específicos, existe um gene que é extremamente importante, que cursa com a deficiência intelectual, que é o gene isoladamente mais comumente envolvido na DI, que é o gene que causa a síndrome do X frágil, que é uma condição genética associada ao cromossomo X. Essa síndrome é a segunda causa genética de deficiência intelectual e a primeira causa herdável, visto que a maior parte das formas de Down não são herdáveis, não obedecem um padrão mendeliano de transmissão. Então, a síndrome do X frágil é a segunda maior causa genética de deficiência intelectual, que vem logo após a síndrome de Down, e ela tem um quadro que é bem interessante, que cursa além da deficiência intelectual, tem pequenas alterações fenotípicas, igual uma face mais alongada, um queixo proeminente, orelhas grandes, pés planos, uma macro-orquidia, que são testículos maiores. E quando a gente observa as alterações faciais, a gente percebe que as alterações são mínimas. É muito difícil a gente conseguir caracterizar muito bem essa condição. Então, por exemplo, a gente vê uma face ligeiramente triangular, orelhas maiores e antevertidas e um queixo maior. Mas eu falo, 90% das vezes que você olhar uma criança dessa, você não vai olhar e falar assim, nossa, eu vejo, é síndrome do X frágil, porque as alterações são mínimas. Você tem que pegar um conjunto de alterações junto com a DI para pensar que poderia ser a síndrome do X frágil e solicitar um exame laboratorial para fazer o confirmatório. Esse exame é um exame de DNA, como a gente já diz, que vai avaliar um gene, ou a região promotora de um gene chamado de FMR1. Então, na solicitação do médico para o exame laboratorial, já pediu o exame de cariótipo, deu negativo. Segundo exame a ser pedido, exame de DNA para o gene FMR1 ou exame de DNA para a síndrome do X frágil. É possível pedir também exame de DNA para essa região, XQ27.3, ou para o locus fraxa, que é a mesma coisa, tá? Mas na rotina, geralmente, exame de DNA para SFX, síndrome de X frágil, ou para o gene FMR1. Esse gene produz uma proteína, que é a FMRP, que está associada ao transporte de proteínas e RNAs, que estão associados ao desenvolvimento cerebral, à formação dendrítica e à plasticidade neuronal. Então, quem tem uma expansão nesse gene vai cursar tipicamente com deficiência intelectual, que é a segunda maior causa genética de uma forma geral. Problema: quando você pega um paciente, fez cariótipo e deu negativo, você pede o segundo exame, que é o FMR1. É possível que esse exame também dê negativo, porque esse gene é responsável por em torno de 5% das causas de deficiência intelectual. Por mais que você fez a técnica direitinho, tenha o equipamento
adequado, esse é um equipamento de altíssima sensibilidade, um analisador genético, que é o que a gente trabalha no nosso laboratório, é possível que você detecta a mutação completa, mas às vezes você não vai conseguir perceber isso. Você testou alterações cromossômicas, você testou FMR1, mas juntando todos esses exames, vou ter aproximadamente 15% de resolutividade. Por quê? Porque existem centenas de outros genes isolados, né, milhares, na verdade, de outros genes que isolados também podem levar à deficiência intelectual. Hoje são conhecidos mais de 1.000 genes associados a DI, além do gene FMR1. Então, se o FMR1 deu negativo, existem mais de 1.000 outros genes que poderiam também cursar. Todos eles com uma frequência, uma incidência muito menor, mas são genes que deveriam ser testados. Problema: enquanto um exame de DNA para o FMI1 custa em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, se eu for testar 1.000 genes a R$ 1.000 cada gene, é R$ 1.000.000 só para fazer o rastreio de todos esses genes, que torna a rotina laboratorial totalmente inviável. Para poder corrigir esse problema, criaram um novo recurso, uma nova ferramenta no diagnóstico laboratorial, que são as ferramentas de sequenciamento ou de chips de DNA, que a gente chama na rotina clínica de CMA, que é um microarranjo cromossômico, uma análise, um ensaio de microarranjo cromossômico. Essas ferramentas, né, que tipicamente o mais usado hoje em vários países, até alguns países que têm recursos, já vão direto no chip de DNA, sem nem fazer cariótipo antes, na nossa realidade não é muito viável, porque esse exame isoladamente ele custa em torno de 4, 5 mil reais, que é esse chip aqui da Affymetrix. Imagine só um exame de 4, 5 mil reais. É viável? Muito difícil, principalmente porque não é coberto por plano de saúde, a não ser que judicializa, né? Não é uma rotina, e não é feito pelo SUS. A gente tentou implementar, mas não conseguiu porque realmente é uma tecnologia cara. Mas quando você tem uma condição genética similar a uma deficiência intelectual que não tem uma etiologia definida, às vezes os pais vão querer saber mesmo por que meu filho tem isso. Será que é genético? Será que pode acontecer novamente? E aí tem que saber que existe esse exame laboratorial que pode ser realizado. Nesse chip tem uma pequena plataforma que contém mais de 940 mil buraquinhos aqui, e em cada buraquinho existe um fragmento de DNA que vai se ligar ao DNA do paciente para tentar reconstruir o genoma do paciente. É um software que vai identificar todos os cromossomos e todas as regiões gênicas cromossômicas associadas a vários quadros patológicos, a várias doenças genéticas, como suscetibilidade à enxaqueca, à distrofia, ao autismo, à doença de Huntington, a narcolepsia. Então tem vários genes. Aqui estou usando o software, né? Que aí coloquei cromossomo 3, 4, 5, e no cromossomo 15 verifiquei que nessa região, aí estou afunilando, estou pegando uma região menor aqui do meu cromossomo e vou analisar essa região menor no cromossomo. E ao deslizar para um lado e para o outro, eu olho todos os genes. Então, gene para a síndrome de Usher, gene para esquizofrenia, gene para epilepsia. Então, estou olhando os genes conhecidos que são presentes nesse cromossomo. E aqui eu verifiquei um gene para enxaqueca e um gene para que tem uma associação com deficiência intelectual. Vou abrir esse gene e eu verifico que nesse gene tem uma pequena alteração. E a vantagem dessas ferramentas é que eles inclusive conseguem identificar o gene alterado e eles logam com um site do NCBI que identificam todos os artigos publicados referentes a essa alteração genética. Então a gente consegue saber todos os diagnósticos, prognósticos, se já existe algum fármaco que é responsivo para aquela condição genética. Então é uma ferramenta muito robusta para poder trabalhar, né, quando a gente trabalha em diagnóstico de uma deficiência intelectual idiopática. Além disso, aqui ó, só para ilustrar também um caso de um paciente nosso, né, que foi detectada uma mutação no gene 7D2 no cromossomo 3, que produz uma proteína ligada à tintina que tem uma expressão no cérebro. Foi detectado nesse paciente uma mutação, vejam bem que é de uma guanina para uma timina. É só uma base alterada em meio de 6 bilhões de bases possíveis. Então, uma guanina para uma timina, que no cromossomo 3, na posição 47.164.293, teve essa troca de nucleotídeo.
E ao trocar o nucleotídeo, mudei o códon, mudei a informação, mudei a proteína, que acabou tendo um efeito deletério no paciente. E a gente sabe que esse gene e essa proteína truncada tem uma forte correlação com o transtorno do espectro autista e com deficiência intelectual. Nesse sentido, hoje a gente sabe que essa ferramenta de chip de DNA ou ferramentas de sequenciamento, elas são muito importantes quando a gente fala do diagnóstico laboratorial de doenças genéticas, igual neurofibromatose, raquitismo hipofosfatémico, polidactilia, acondroplasia e várias outras condições ilustradas, por exemplo, nesse slide. E essa ferramenta ela vai abrir para vocês, como futuros médicos, mais algumas possibilidades. Que quando eu consigo verificar a etiologia ou a causa da alteração, eu posso tentar impedir a recorrência dessa alteração. Então, assim, a alteração genética veio da mãe ou veio do pai. O que eu poderia fazer? Testar, fazer in vitro e testar o embrião antes de ser colocado. Para os pais, isso gera um grau de segurança muito elevado para evitar o risco de ocorrência ou de recorrência de doenças genéticas conhecidas na família, inclusive a própria deficiência intelectual. Então imagine como que é feito isso. Trabalha tudo igualzinho uma fertilização in vitro. Então vou estimular a mulher a ovocitar, depois de estimular a mulher a ovocitar, vou coletar os ovócitos dessa mulher, ovócitos secundários, então jogo uma solução e aspiro os ovócitos, depois vou centrifugar levemente para recuperar os ovócitos, vou deixar sedimentar, eu coleto espermatozoides do seu parceiro e depois vou selecionar os espermatozoides presentes. Geralmente essa seleção eu vou escolher os espermatozoides que são mais lineares, que são mais rápidos, que tem um acrossom mais bem formado, para poder pegar o espermatozoide e fertilizar o ovócito ou os ovócitos que eu já tiver coletado. Então, eu separei, por exemplo, 3, 4, 5 ovócitos diferentes e vou fertilizar cada um deles para formar um pequeno embrião. Aqui mostra a parte da coleta, tem uma micropipeta. Então, com essa micropipeta, eu vou coletar esses espermatozoides. Aqui a gente vê que ele está tentando aspirar esses espermatozoides. Só que na hora que ele aspirar agora, ele vai aspirar 2. E obviamente não pode ser fertilizado com 2, ele vai ter que devolver. Aspirou, mas vieram 2. Então ele devolve e vai tentar novamente aspirar somente 1. Foi e aspirou, que é essa pontinha aqui. Agora vai levar essa micropipeta com espermatozoide para o ovócito para poder fazer a fertilização desse ovócito. Então ele vai travar o ovócito junto com uma pipeta de sucção. Ele vai só centralizar aqui para visualizar melhor. E depois, para não arriscar o espermatozoide não penetrar ativamente no ovócito, ele já coloca o espermatozoide totalmente dentro do ovócito. Aqui é a pipeta de sucção, que vai aspirar para segurar bem o ovócito, para ele não deslizar. Então com a pipeta ele vai ajudar para segurar. Vocês vão ver que vai puxar um pouquinho aqui, vai segurar. Puxou, então fez uma aspiração e está segurando o ovócito. E agora ele vai pegar o espermatozoide que está na pipeta e vai enfiar o espermatozoide dentro do ovócito. Como a membrana do ovócito é uma bicamada fosfolipoproteica, mesmo perfurada, depois ela se fecha novamente, não tem problema não. Então você vai ver, perfura o ovócito. Perfurou, aspira um pouquinho o citoplasma do ovócito para reduzir a pressão. Ele, na hora que aspira, a gente vê o espermatozoide, parece que está voltando. E depois ele empurra o espermatozoide de novo para dentro do ovócito. E aí a gente já passa a ter um ovócito fertilizado, que passa a ser chamado de ovo ou zigoto. Então essa é a técnica de fertilização in vitro convencional. Esse ovo zigoto vai clivar, vai formar uma pequena mórula, que é um pequeno embriãozinho, e dessa mórula vamos fazer uma segunda técnica, que é uma biópsia embrionária. Uma biópsia embrionária pré-implantacional. Então, disso aí
serão retiradas uma, duas ou três células, e essas células que serão retiradas, vai ser feito um exame de DNA em cima dessas células, um chip de DNA, um sequenciamento. E uma vez feito o sequenciamento, eu vou saber qual que é o perfil genético desse embrião para saber se eu vou implantar realmente esse embrião ou não, tá? Então o rastreio é feito. Só que quando esse rastreio é feito, não é olhado somente o gene para a DI, vão ser observados todos os genes envolvidos, né, para qualquer outra condição genética também. Então é por isso que no pedido é importante verificar se é solicitado da forma adequada. Então aqui ele fazer um rastreio genômico completo para verificar todas as condições genéticas. Você vai ter muito mais informação do que se você solicitar um chip de DNA somente para verificar genes alterados da deficiência intelectual. Então, essa ferramenta é muito informativa. Você pode rastrear genes do câncer, por exemplo, passando filtro com Cuscan. Você pode verificar genes de doenças mendelianas monogênicas. Você pode verificar predisposições a várias outras condições. No entanto, não é possível solicitar, por lei no Brasil, nenhum gene que traga alguma vantagem seletiva. Então você não pode verificar, por exemplo, sexo do embrião, você não pode verificar probabilidade para a cor de olhos, para a cor de pele, para a altura, para a inteligência. Então essas alterações, essas condições eugênicas não podem ser rastreadas dessa ferramenta. Elas podem até ser observadas, mas não serão jamais notificadas em um laudo laboratorial. Somente o que tiver sido solicitado, somente se envolver processo patológico. E isso serve para quê? Para tentar evitar o risco de ocorrência, um risco de recorrência de uma condição genética, tal como a deficiência intelectual. Vejam bem que para vocês existem novas ferramentas de diagnóstico, existe uma sequência que é típica, então sempre começa com exame de cariótipo, deu negativa, teste o gene mais provável, deu negativo, pega uma ferramenta mais robusta, ou sequenciamento, ou chip de DNA para fazer um rastreio genômico completo. Isso gera uma segurança de mais de 50%, 70% para as condições que são gênicas. Obviamente, ainda existem condições ambientais e outras mutações que ainda assim podem acontecer após o embrião ter sido geneticamente testado. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem avaliado, tá? E isso na tentativa de se garantir um futuro melhor para essas crianças. Tranquilo, pessoal? Então, isso era o que a gente tinha para passar para vocês hoje. Mais uma ferramenta, quando a gente fala do diagnóstico laboratorial, usando as ferramentas de citogenética e de genética molecular. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar depois no chat que eu terei o maior prazer em responder. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.